E o Santos enfrenta mais um desafio pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2026, fora de casa. O Santos também não conta com o reforço de Gabigol, que não viajou com a delegação por conta da tendinite e visando ser poupado para o jogo contra o Cortinas na próxima semana. Este jogo é importantíssimo para o Santos e Vojvoda, sem inventar, pelo amor de Deus. Fala aí, seus peixão. Sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo aqui do canal Vem Pro Peixão. Aqui quem vos fala é o PH Feitosa. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que vocês deixem o like de vocês, para que vocês compartilhem, que se inscrevam e ativem o sininho também para receberem sempre notificações de quando novos vídeos do canal saírem, né? E muito importante também, para que vocês hypem o vídeo, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa distribuir para mais pessoas, tá? Não esqueçam também de nos dar uma moralzinha aqui nas nossas redes sociais, beleza? Mas agora vamos falar do que importa, seus peixão. Hoje o Santos enfrenta o maior Verdão do estado de São Paulo, né? O time bugre Guarani, lá na casa deles, em Campinas, no Brinco de Ouro, às 20h30. No horário que eu estou gravando este vídeo, tá, nós ainda não temos informações sólidas o suficientes, definitivas o suficientes, a respeito da escalação provável do Santos, tá? Eu peço desculpa, mas realmente o Vojvoda escondeu bastante o jogo, ele também só teve um treino, né, depois do clássico contra o Palmeiras e não esboçou o time titular, né? E fora isso, nós tivemos algumas mudanças aí, algumas novidades, né, nessa preparação, como a confirmação da ausência do Gabigol, né, que não iniciou o clássico contra o Palmeiras por uma tendinite, a ideia era que fosse poupado, precisou entrar, e dessa vez optou-se para que ele nem viajasse com a equipe para se recuperar para o clássico contra o Cortinas no meio desta semana. Fora isso, é um cenário também de muita incerteza, uma vez que há uma preocupação muito grande da comissão técnica quanto aos desgastes da equipe, né? Como se não bastassem a forma que o Paulistão começou sem pré-temporada, este novo formato do campeonato é tiro curto, né? Então é basicamente um jogo atrás do outro nessas primeiras rodadas. Então nós tivemos alguns jogadores que sentiram desgastes, e eu acho que, inclusive, um destes vocês não vão ficar tão chateados, né? Então, um desses casos é do lateral esquerdo Escobar, que eu entendo que para alguns vai ser um reforço, e eu particularmente, não só eu, mas como também a comissão técnica deu a entender que eles estão dispostos a dar mais minutagem também, aproveitar este momento para dar mais minutagem para o Vinícius Lira, né? Então, eu realmente acho isso bom, acho que o Escobar descansa, se recupera para o clássico, não que ele tenha que ser titular, mas é um jogador importante de elenco, mas que já se demonstrou também não ter qualidade técnica suficiente para supor a saída do Souza. Então eu acho muito importante essa minutagem que provavelmente o Vinícius Lira vai ganhar. Confio muito no futebol deste garoto e acho que tem tudo para neste jogo ele fazer uma boa apresentação. Outro jogador que tem a possibilidade de ser poupado, pelo menos no primeiro tempo, por desgaste, também é o William Arão e Igor Vinícius, tá? O Cafu Vinícius, né? Eu sei que vai ter gente que vai ficar preocupado. O Arão e o Igor Vinícius vêm sendo um dos pilares do time do Santos nos últimos jogos, né? Mas realmente a gente ficou nítido o desgaste tanto do Igor Vinícius quanto do Arão no último jogo, né? Condições climáticas, falta de pré-temporada, né? Enfim, de preparo físico, um jogo atrás do outro, né? Então, pode ser também que eles não iniciem como titulares, né? Então, podemos ver nessa escalação Mike suprindo a lateral direita no lugar do Igor Vinícius. Eu sei que isso já bate um desespero aqui em nós, torcedores santistas, porque é um jogador que não jogou absolutamente nada pelo Santos, não conseguiu fazer absolutamente nada nas minutagens que teve, quando fez foi cagada, né?
mas é um jogador que a gente conhece o potencial, conhece a qualidade técnica, mas que está no mau momento, mas não quer dizer que ele não possa entrar e fazer uma boa partida e ser o momento da virada de chave para ele, né? E no Arão, nós temos a opção do Zé Rafael, né, que pode vir, ou até do Gabriel Menino, né? Pode ser uma oportunidade. O Vojvoda aprovou este jogador, aparentemente gosta do que esse jogador tecnicamente tem a oferecer. É lógico que ele não vive num bom momento, mas pode ser uma novidade também. Independente dele se ele for, né, titular ou não neste jogo, eu acho difícil, até porque tem o Zé Rafael à frente dele na concorrência, mas eu gostaria muito que o Gabriel Menino ganhasse minutagem neste jogo, até porque eu confesso que depois da coletiva dele, inclusive posso até gravar um react para vocês depois, mas, poxa, cara, eu fiquei feliz de ver a coletiva dele. Dava para ver o brilho nos olhos, o sorriso, a felicidade de estar em Santos, de estar jogando no Santos, de jogar com o Neymar, né? E qualidade técnica a gente já viu que ele tem no Palmeiras, né? Então, assim, se tem um momento que tá tudo certo para ele apresentar o seu melhor futebol, é agora, né? Então, eu gostaria de ver. E de resto, seus peixão, o Santos deve vir com a base muito parecida, pelo menos o ataque que foi contra o Palmeiras, tá? Então não se surpreendam se vocês verem novamente o quarteto de ataque do Santos, né, formado ali, né? Então pelo Roleiser, Barreal pela direita, Lautaro pela esquerda e Tassiano como centroavante, tá? Eu nem vou entrar muito nesse mérito porque aqui é um pré-jogo, a gente tá para trazer as informações, né? Mas que tristeza se foi isso mesmo, né? Mas vamos lá. Então, o Santos ele deve vir com 4-2-3-1, tá? Embora possa ter algumas mudanças de jogadores, o Vojvoda não deve abrir mão desse esquema tático, que particularmente me agrada. É muito versátil na hora de defender, né, e de ter um pouco mais de cadência, vira ali um 4-4-2, na hora de atacar um 4-2-3-1, né? Então, o time do Santos é um esquema tático muito equilibrado, onde permite o Santos ter a posse de bola, que é o que eu acho que o Santos vai procurar, cadenciar um pouco mais a bola e tentar construir as jogadas ao ataque, e ao mesmo tempo tomar cuidado com esses contra-ataques do time bugre. O Guarani deve vir com a base do seu time titular, mas não com todos os seus jogadores titulares, né? Antes da gente entrar no mérito do time do Guarani, é importante frisar que este momento é importante para o Santos também, né? O Santos vinha de uma boa sequência de jogos, iniciou bem o Campeonato Paulista com uma vitória de virada, jogando bem na primeira rodada, e na segunda rodada teve a derrota no clássico contra o Palmeiras. Eu sei que isso gerou muita decepção por nós, né, da nossa parte, torcedores santistas, principalmente com as teimosias do Vojvoda, tanto na escalação inicial quanto nas substituições, mas não muda o fato que o Santos jogou bem, que o Santos talvez tenha jogado até melhor do que o Palmeiras, né? Então eu realmente vejo com bons olhos esse jogo. É um jogo que vai ser, querendo ou não, né, aqui no estado de São Paulo, próximo à torcida do Santos, próximo à casa do Santos. O time do Santos tem um elenco, querendo ou não, muito melhor tecnicamente, uma camisa, com todo respeito ao Guarani e seus torcedores, muito mais pesada também, e com um ambiente interno menos bagunçado do que o Guarani, que é um time que nem de primeira prateleira do futebol brasileiro começou mal o Campeonato Paulista, né? Então, somando apenas 3 pontos, o Guarani, o time bugre, se encontra na 15ª colocação, né? Então iniciou muito mal o Campeonato Paulista, com uma derrota no primeiro jogo com um empate no primeiro jogo em casa contra o Primavera e depois uma derrota significativa contra o Novo Horizontino por 2-0. Enquanto o Santos não iniciou mal, mas precisa pontuar, está em 10º colocado, precisa pontuar para voltar a se aproximar da zona de classificação, né? De novo, não iniciou mal comparado também aos outros times paulistas, até cariocas, né, os principais times, tirando esse merda desse Palmares do caramba, né? Mas o Santos precisa dessa vitória. Então, até em função desse início conturbado do Guarani, houveram diversas especulações ali do ambiente interno,
a diretoria ficou balançada entre demitir o técnico Matheus Costa ou não, acabaram optando por manter. Então, isso gera todo um ambiente que fica favorável para o Santos trazer esses 3 pontos para casa. Além disso tudo, é importante frisar também que o Guarani vem sem um dos seus principais jogadores, o conhecido Luca, né, que principalmente os torcedores paulistas aí, dos times paulistas, devem lembrar, né, do Luca, um bom jogador, inclusive, né, e então o Guarani vem sem um dos seus principais jogadores, sem um dos seus jogadores com mais capacidade de definir jogos, então isso é positivo para o Santos também. Dito isso, o Guarani deve vir também com um 4-2-3-1, tá? Uma escalação, uma formação tática bastante equilibrada também, mas que eu acho que o Guarani vai usar bastante também uma variação tática de 4-4-2 para povoar meio de campo, não deixar o Santos jogar tanto e poder sair no contra-ataque, em transição, em velocidade, né? Então o Guarani deve vir com Kaique França no gol, Cicinho na lateral direita, Jonathan Costa na zaga, fazendo dupla com o Rafael Donato e fechando a linha dos 4 defensores na lateral esquerda, Emerson Barbosa. Como os 2 meias de transição, Nathan Melo e William Farias, fechando a trinca do ataque, Diego Torres, Mirandinha, que deve estar voltando de lesão, Guilherme Parede e Maranhão também, que está voltando ali para fazer a função do 9, tá? Essa partida vai ser apitada pelo nosso querido Matheus Candansan, né, que inclusive a gente nem não tem boas memórias. Os últimos 2 jogos que ele apitou do Santos foi inclusive contra o Mirassol. Aquela taca que o Santos tomou do Mirassol de 3-0 e depois o empate, infelizmente, na Vila Belmiro, que inclusive foram 2 pontos importantes que o Santos perdeu na classificação do Brasileiro de 2025, né? Jogou melhor do que o Mirassol, mas acabou perdendo, né? E aí nós temos o Alex Ange Ribeiro como primeiro auxiliar, Rafael Alves de Souza como segundo auxiliar e Hilbert Estevão da Silva como responsável do árbitro de vídeo. Então, um grupo de arbitragem que eu acho que alguns torcedores vão ficar um pouco incomodados, outros nem tanto, mas eu acho que está equilibrado. É importante frisar que o Matheus Candansan aplicou 11 cartões nos primeiros 2 jogos do Campeonato Paulista, tá? Ele tinha aplicado um amarelo e um vermelho, se eu não me engano, na primeira rodada, mas aí, na segunda rodada, um jogo do Velo Clube com... Bom, não vou lembrar, mas o Chambri coloca aí para vocês. Num jogo do Velo Clube, ele aplicou 9 cartões amarelos. Então, é um juiz que, às vezes, ele é um pouco precipitado nessa questão de cartão. Mas, enfim, o Santos tem que fazer a parte dele e não depender de arbitragem para este jogo. Por fim, este jogo ele vai ter uma rede ampla de transmissão, né? Então, para todos nós, telespectadores, nós poderemos ver este jogo na TV aberta da Record e nos streamings de HBO, da HBO Max, TNT Esportes e da Cazé TV. Então é isso, seus peixão. Gostaria muito de trazer uma provável escalação, tá? Mas o próprio Lucas Mussetti confirmou que ainda não há uma escalação provável e que ele não se sente seguro também de trazer algo, porque realmente nós não conseguimos ver nenhum esforço por parte do Vojvoda. O que a gente sabe é realmente essas dúvidas por conta de desgastes e também alguns questionamentos internos do clube sobre Alexandre Matos, enfim, tem uma série de boatos aí, né, com alguns incômodos ali dentro de algumas contratações e da utilização de alguns jogadores. Então eu peço desculpas por não poder trazer algo mais firme para você, mas o torcedor santista pode e deve esperar algumas mudanças, tá? Importante também, o Santos ele vem com 3, vou considerar 2 reforços, porque o diretor da base do Santos já confirmou e eles já foram relacionados e viajaram com a equipe, né? Então, após a eliminação do Santos na Copinha, que inclusive jogou bem, poderia ter levado esse jogo, né, poderia ter avançado de fase, mas o Santos está levando, então, Matheus Xavier, Gustavo Henrique e o polêmico Pedro Assis, que eu acho que muito torcedor não vai gostar, e alguns talvez sim, mas eles também estão viajando com o time principal do Santos, também para ficar à disposição do Vojvoda para este jogo, né? Vamos ver se o Vojvoda vai utilizar. Beleza? Mas é isso, seus peixão. Muito boa sorte para nós hoje. Esse jogo é importantíssimo para a moral do nosso elenco,
para a tabela do Santos também e para moral do Vojvoda também. Ele poder se acertar com a equipe, porque com os torcedores, porque muito torcedor vem ficando magoado. E eu também, em alguma parte das vezes, é óbvio que isso não significa de forma alguma que eu acho que o Vojvoda tem que sair. É o primeiro técnico bom e sério que a gente tem em anos, mas realmente ele precisa rever essas teimosias dele, né? Então, um jogo importantíssimo, até para o Santos pegar esses 3 pontos e chegar confiante para o jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Depois eu vou trazer mais informações sobre isso, mas com a nossa torcida, né, vai ser como se fosse em casa, então, diante da torcida do Santos contra o Corinthians, então, com um elenco confiante, vindo de vitória e com Gabigol titular, jogadores que talvez sejam poupados por desgastes também no time titular, então tem tudo para o Santos fazer um grande clássico aí contra o Cortinas. Beleza? É isso aí, seus peixão. Não esqueçam, novamente, de deixar o like de vocês, de se inscrever, tá? E de hypar o vídeo. Boa sorte para nós e vamos, peixão, bora para cima. Nós nos vemos aí logo após o jogo, no pós-jogo, que eu e o Edu vamos gravar para vocês e com exclusividade aqui no canal Vem pro Peixão. Então fiquem espertos. Beleza? Valeu, até a próxima, seus peixão.